Fala galera concurseira, professor Renato Veranari, estamos de volta aqui com mais uma Terças com o Prof para você, galera. E conforme o combinado, conforme o escolhido por vocês, venho aqui, professor Renato Vieira, falar sobre o tema escolhido na enquete do Instagram, né galera? Princípio da legalidade e suas principais características. Então, como o pedido de vocês é uma ordem, cá estou eu para poder falar sobre esse princípio de tanta importância para o nosso direito administrativo e para qualquer concurso aí que você venha fazer, não só em administrativo, como em outros ramos do direito, beleza? Então, de olho na tela, vem que vem e vamos manobrar, galera. Então tá aí para vocês, ó. Assunto de hoje, princípio da legalidade e suas principais características, tá? Nós vamos bater um papo, pessoal, sobre o que é o princípio da legalidade. Então tá aí, pessoal. Pessoal, o princípio da legalidade, na verdade, consiste em agir conforme a lei e o direito. Só vou dar aqui um plus aqui, pessoal, que o princípio da legalidade, ele é um princípio considerado expresso ou explícito na Constituição Federal. Porque você vai encontrar o princípio da legalidade, galera, lá no artigo 37, caput da Constituição, que diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, que já desenrolamos, né, como elas são formadas. Então vamos lá. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União dos Estados, DF e municípios, obedecerá aos seguintes princípios: legalidade, olha ela aí, ó, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Para quem gosta aí, né, pessoal? Forma até o mnemônico LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, pessoal, a legalidade, ela é um princípio expresso na Constituição Federal, beleza? E além disso, pessoal, hoje o entendimento, na verdade, desde 99 com o advento da lei, né? O entendimento da legalidade, pessoal, é agir conforme a lei e o direito. E o que significa isso, professor? Que a legalidade não se restringe tão somente à obediência da lei, galera. Então, professor, obedecer à lei não é manifestação do princípio da legalidade? Sim, galera. Mas se a tua prova falar o princípio da legalidade limita-se, restringe-se à obediência da lei? Não, galera. Porque legalidade, o entendimento contemporâneo é que legalidade é muito mais do que simplesmente obedecer à lei. Pessoal, não estou falando que obedecer à lei não é importante. É de suma importância. É a nossa norma primária, a nossa fonte primária do direito administrativo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que obedecer à legalidade não significa exatamente somente obedecer à lei. Cabe ressaltar, galera, que existem várias ocorrências no mundo, no Brasil, né, no Brasil e no mundo, digamos assim, que a lei não abraça. Porque, galera, a nossa humanidade muda a todo momento. Pode não haver uma lei específica para aquele assunto. E aí, não vai tratar daquele assunto? Então, muitas das vezes, um assunto é tratado por um ato administrativo, por exemplo, enquanto não houver a lei, pela própria Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Beleza, galera? Show de bola? Então, guarda isso. O princípio da legalidade é agir conforme a lei e o direito, e isso você encontra lá no artigo 2º, parágrafo único, importantíssimo, galera. Inciso 1º da Lei de Processos Administrativos, nossa famosa Lei 9784 de 99, que regula os processos administrativos em âmbito federal. Mas, professor, meu concurso é estadual, é municipal, não importa, galera. Essa lei serve como lei geral. Então, vários concursos municipais, distritais, municipais, cobram processo administrativo baseado nessa lei. Então, é uma lei de suma importância para o seu concurso, beleza? E aí, galera, com esse entendimento, nós chegamos à conclusão que a legalidade, tem uma concepção ampla. Por quê, prof? Porque não se restringe somente à obediência da lei, somente à obediência do que chamamos de lei formal, ou seja, lei complementar e lei ordinária, né? Não, pessoal, legalidade é muito mais que isso. E o nosso saudoso professor e doutrinador, Alexandre Maza, ele considera isso que eu acabei de falar com vocês, né?
em blocos de legalidade. Porque quando a gente fala bloco, eu gosto de trazer analogia, pessoal, para a vida, né? Quando você mora em um condomínio, aí você fala, moro no bloco 3, por exemplo. Esse bloco, ele não é um conjunto de apartamentos? Então você está vendo que o bloco sempre dá essa ideia de conjunto de alguma coisa? Então, brilhantemente, o professor Alexandre Maza falou, se a legalidade é um conjunto de normas que você tem que obedecer, isso nada mais é que um bloco de legalidade. Então, se você vir isso na sua prova, bloco de legalidade diz respeito à concepção ampla da legalidade. Beleza? Olha que coisa maravilhosa, ó. Muito conceito nessa nossa aula de hoje, galera. E aí, vem caindo em prova de forma mais forte, cada vez mais forte, uma nova interpretação da legalidade, baseada em tudo isso que eu falei para você, pessoal. Para vocês, no caso, né? Então, galera, olha pra cá. Quando eu falo de legalidade, no sentido amplo, na concepção que a legalidade não se restringe à obediência da lei, você tem que entender o seguinte, galera, que a legalidade hoje ela é voltada à obediência a um ordenamento jurídico como um todo. Então, peraí, nós estudamos, né, quem estuda comigo é direito administrativo, lá no começo, ou com outro, né, colega, outro mestre, lá no começo do direito administrativo, a gente estuda um pouquinho da parte, né, pede licença lá para o direito constitucional, quando tratamos da formação do Estado, governo, não é isso? E um dos assuntos é justamente o ordenamento jurídico, a pirâmide de Kelsen, né, a hierarquia das normas. E nós vimos, galera, né, vocês viram nesse assunto, que as normas são hierarquizadas. Começa pela norma constitucional, norma supralegal, não é isso? Norma legal e norma infralegal. E a legalidade contemporânea entende, olha só, legalidade não é só você obedecer uma norma legal, e sim obedecer a um ordenamento jurídico, jurídico como um todo. E para facilitar o entendimento, o que a doutrina pensou? Peraí, cara, por que não chamar o princípio da legalidade de princípio da juridicidade? Assim fica mais, né, aí, digamos assim, mais, né, lógico a legalidade, né, se relacionar a um ordenamento jurídico. Então, peraí, a legalidade, quando levada na concepção de obediência a um ordenamento jurídico, se transforma no princípio da juridicidade. Então, pessoal, quando eu falo princípio da juridicidade, você verá na sua prova como uma nova interpretação da legalidade baseada na obediência de um ordenamento jurídico. Por isso, juridicidade. Ou seja, a obediência à legalidade não se limita à obediência da lei. Ou seja, você está ali, né, fazendo jus ao princípio da legalidade, é você obedecer a um ordenamento jurídico como um todo. E aí bancas como o Sebrasp já cobraram essa aqui, pessoal, expressão, deixa eu botar aqui, essa expressão aqui, ó, que o princípio da juridicidade reduz a discricionariedade do administrador. Eu gosto de trazer todos os exemplos para a nossa vida, né, pessoal? Pensa no seguinte. Primeiro, o que vem a ser discricionariedade? Margem de escolha, conveniência e oportunidade. Sim, galera, há situações que a lei te traz uma margem de escolha e você vai escolher dentre ali as opções, né? Ou dentre as duas opções mais vantajosa aí para a situação mais conveniente, mais desejável para determinada situação. Pois bem, galera, vamos lá. Vamos pensar a seguinte analogia. Imaginemos que você mora, né, em um condomínio e o condomínio possui um único regulamento com um único parágrafo, que é assim, ó, não sujar o condomínio. Beleza? E quando você olha, você fala, peraí, então tudo que não for não sujar o condomínio, eu posso fazer, porque o regulamento só proíbe que eu não suje o condomínio. Pois bem, galera, a gestão mudou, as coisas evoluíram e agora existem 4 regulamentos. E cada regulamento fala de determinada coisa. Aí eu te pergunto, eu aumentei suas obrigações, não aumentei? Você consegue ver que quando você tem mais obrigações, a sua margem de escolha diminui? Por isso, galera, que o princípio da juridicidade, que diz respeito ao aumento de obrigações, porque eu tenho que obedecer ao ordenamento jurídico como um todo, ele diminui a minha margem de escolha.
Então, galera, eu fiz aqui uma fórmula matemática. Olha aí, uma relação matemática. Quem gosta aí, ó. Pessoal, lá na regra de 3, nós temos as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, não é isso? Então, aqui, pessoal, quando eu falo de obrigações e discricionariedade, você vai lembrar das grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Quanto mais obrigações, menos margem de escolha eu tenho. Quanto mais obrigações, menor a discricionariedade. Na ocasião, pessoal, a Banca Sebrasp colocou naquele estilo de certo e errado, falando que o princípio da juridicidade aumenta a discricionariedade do administrador. Errado, pessoal. Pelo contrário, aumentou as obrigações, diminui a margem de escolha, diminui a discricionariedade. Beleza? Então tá aí para vocês, pessoal, a definição completaça do princípio da legalidade. Agora vamos falar um pouquinho da aplicação. E, pessoal, de verdade, marca um asterisco aí, porque isso aqui cai demais. Atrevo-me dizer que é o que mais cai sobre o princípio da legalidade. Pessoal, uma coisa é certa, legalidade é obediência à lei. Não importa qual o destinatário, seja para a administração pública, seja para o particular. E você vai ver todo o tempo no direito administrativo havendo essa comparação, porque o direito administrativo serve para isso, regular a relação do Estado com o particular. Então, a legalidade ela é comparada com relação ao particular, confrontada, na verdade, né? Com relação ao particular e com relação à administração pública. De olho na tela, galera, vem que vem. Olha só, a legalidade voltada para o particular é uma legalidade que nós chamamos de ampla ou negativa. Professor, de onde vêm esses nomes? Pessoal, só você lembrar, o que tem mais no mundo, servidor ou pessoas fora do serviço público? Pessoas fora do serviço público, né? Se você pegar uma média, então particular tá no sentido amplo. Negativa por quê, professor? Porque, galera, quando a gente fala de legalidade para o particular, vigora o tal do você não é obrigado a nada. Hashtag você não é obrigado a nada. Você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, veja bem, você só não vai agir com a negativa da lei. Por isso que a legalidade voltada ao particular é também chamada de legalidade negativa, porque você só não age na negativa da lei. Fora isso, você tem autonomia na sua vontade. Por isso, galera, que vigora aqui o princípio da autonomia da vontade quando estamos nos referindo à legalidade voltada ao particular. Beleza? Isso aqui, pessoal, você encontra na Constituição, no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que diz lá: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha aí, galera. Então, essa é a legalidade voltada ao particular. É a ampla, é a negativa, é a tal do particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, vigora a autonomia da vontade. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Beleza? Mas, pessoal, temos a aplicação da legalidade para quem está dentro, para quem está exercendo uma função em nome do Estado, ou seja, esteja na administração pública. E aqui, pessoal, muda um pouquinho de figura, né? Porque quando eu falo legalidade para o particular, é legalidade voltada para cada indivíduo. Por isso que está no artigo 5º. O artigo 5º nos diz direitos e deveres individuais e coletivos. Então ele trata de direitos individuais, galera. A legalidade voltada ao particular não deixa de ser um direito individual. Beleza? Só que quando a gente fala de legalidade para a administração pública, e eu quero que você vá nos mínimos detalhes, quando a gente fala de legalidade para a administração pública, veja bem, galera, eu não estou olhando para o meu interesse privado, para o meu interesse particular. Eu estou olhando para o interesse público. Então não há como a administração ter autonomia na vontade. Até porque, pessoal, você vai guardar. A administração é pau mandado da lei. Ela só faz o que a lei autoriza. Então olha para cá, galera. Quando a gente fala de administração pública, você tem que entender que a administração pública somente poderá agir com a autorização legal. O que difere da legalidade voltada à administração pública, ou melhor, voltada ao particular, que diz que ele não pode, que ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então aqui, pessoal, você tem que entender que quando a legalidade é voltada para o particular, ele pode agir em duas situações.
Se a lei não proibir, existe a lei e a lei não proíbe, ou não existe lei. Na omissão, o particular pode agir. Agora, a administração pública só pode agir em uma situação, se a lei autorizar. Se não houver lei, se a lei for omissa, o administrador não age, porque não existe autonomia da vontade quando está se tratando de administração pública, beleza, galera? Por isso que a legalidade é chamada de estrita, porque é estritamente voltada a quem está dentro da administração. É positiva porque o Estado só age com a positiva da lei, só age com a autorização da lei. E essa legalidade, pessoal, é a contemplada lá no artigo 37 caput, que eu falo lá, né, que eu falei com vocês no início desse vídeo. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e municípios, obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro, legalidade. Então, esse caput do artigo 37 refere-se à legalidade voltada a ou para a administração pública. Beleza, galera? Evoluindo um pouquinho, existe um princípio, galera, que é um desdobramento da legalidade, que as provas costumam botar de faceta. Faceta é desdobramento. O princípio da reserva legal. Pessoal, olha como o nome é bem autoexplicativo. Reserva dá a ideia que está reservado, ou seja, somente determinada coisa, somente determinada norma pode tratar de determinado assunto. Então, reserva legal, somente a lei pode tratar de determinado assunto. Galera, eu costumo falar, né, trazer para nossa vida, como eu falei, como se fosse a reserva de uma mesa em restaurante ou de uma mesa em alguma, né, danceteria aí, alguma drinqueria. Você liga e fala, olha só, eu quero reservar a mesa para 20 lugares. A pessoa, não, tudo bem, vou reservar. Ninguém que não seja você vai poder o quê? Ocupar aquela mesa, porque está reservado a você. É a mesma coisa aqui, pessoal. Quando eu digo que vigora o princípio da reserva legal, quer dizer que nenhuma norma, a não ser a lei, pode tratar de determinada matéria. E aí eu posso te dar exemplos, galera. Um exemplo que cai em prova direta, ainda mais você que está aí, né, estudando para segurança pública, PM, Polícia Civil. Galera, direito penal. Tipificação de crime. Tipificação de crime. O artigo 5º diz pra gente que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Ou seja, só é lei o que está no Código, né, Penal. Ou seja, somente o Código Penal, que tem natureza de lei, pode tipificar um crime. Está reservado à lei a tipificação de crime. Olha aí a aplicação do princípio da reserva legal. Agora vamos trazer aqui para o administrativo? Outro exemplo de aplicação do princípio da reserva legal. Pessoal, na administração pública, quando a administração direta cria a administração indireta. Essa criação, pessoal, só pode ser por lei. Olha aí, princípio da reserva legal. Então, dois exemplos em dois ramos diferentes do direito que a gente aplica o princípio da reserva legal. Então, tá aí, pessoal. O princípio da reserva legal são matérias que somente poderão ser tratadas por normas legais. Beleza? Pessoal, aprofundando um pouco, o princípio da reserva legal, ele pode ser categorizado, tá? Ele pode ter a categoria de simples ou a categoria de qualificada. Quando eu falo simples, pessoal, é o basicão. Ou seja, uma coisa só pode ser tratada por lei. E geralmente a Constituição Federal, que traz muito isso, ela não especifica. Exemplo, o artigo 5º, inciso 32 da Constituição fala sobre o Código de Defesa do Consumidor. Ele fala assim, ó, será garantido na forma da lei, né, o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ele fala, será através de lei. Então, só lei pode tratar de defesa do consumidor. Mas ele não explica como é que deve ser essa lei. Ele só fala que tem que ser lei. Quando ele fala de maneira simples assim, estamos diante da reserva legal simples. Só que, por exemplo, galera,
Existe, né, uma reserva legal que a própria Constituição ela dá mais desenrolo. Se você for lá no artigo 5º, inciso 12, que diz lá, é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. Cabendo, no último caso, na base, na forma prevista em lei, né, por determinação judicial, a quebra do sigilo telefônico, não é isso? Em caso de instrução processual penal ou investigação criminal. Então, veja bem, galera, nisso que eu acabei de falar para vocês, da quebra do sigilo da comunicação telefônica, a Constituição ela desenrola como deve ser essa lei. Essa lei não deve ser só uma lei simples. Ela deve falar sobre a questão da investigação criminal, sobre a instrução processual penal. Além disso, tem que haver uma determinação judicial. Então, ele dá todo um parâmetro, né? Dá todo um arcabouço de como deve ser essa lei. Nesse caso, ele está qualificando a reserva legal. Estamos diante do princípio da reserva legal na espécie qualificada, beleza? Logicamente, o que você vai ver é a espécie simples, né? Show de bola? Mas isso é só um aprofundamento. Você trata até lá, né, no direito constitucional, tá? Quando a gente fala da liberdade de ação. Então, vocês comentam isso também no direito constitucional, nas liberdades, no artigo 5º, né? Nos direitos e garantias fundamentais também. Mas aqui no administrativo, isso é importante, tá? Provas mais aprofundadas cobram essa diferença. Beleza, galera? Dito isso, vamos para questõezinhas? Achou que ia ficar sem questão, né? Achou errado. Vambora, galera. Olha lá, exercício de fixação. Vambora. Vou pegar aqui a canetinha vermelha pra gente continuar. Vamos lá. Ó. Zoé e Humberto foram aprovados no concurso público para o cargo de psicólogo da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Estavam debatendo sobre o dever de agir de acordo com a juridicidade. No exercício das respectivas atribuições, o que deve ser compreendido como a necessidade de, vimos, né? Juridicidade, obediência a um ordenamento jurídico como um todo, beleza? Então vamos lá. Letra A. Respeitar estritamente as regras postas para a atuação administrativa, pois o princípio da legalidade se sobrepõe aos demais. Pessoal, não. Entre princípios não existe hierarquia. Embora dê essa impressão, você vai guardar isso. Entre princípios não existe hierarquia. Então a letra A está errada. Além disso, não tem nada a ver com a juridicidade, né? Letra B. Atuar em consonância com a eficiência. Pessoal, não tem nada a ver com juridicidade, tá? Beleza? Letra C. Resguardar o princípio da segurança jurídica. Embora o princípio da segurança jurídica deva ser resguardado, isso não tem ligação com o enunciado, né? Não tem nada a ver com juridicidade. Letra D. Agir em consonância não só com a lei. Opa! Não está limitado à lei, mas também, dá uma ideia de adição, com os demais princípios do ordenamento, na medida em que a atuação administrativa se submete à lei e ao direito. Perfeito, galera. Exatamente o que a gente falou. Juridicidade tem essa pegada ampla. Obediência à lei e ao direito. É o tal do bloco de legalidade. Beleza? E a letra E fala impor o princípio da supremacia. Não tem nada a ver com o princípio da supremacia. Gabarito, letra A, delta. Cuidado com isso em prova, tá, galera? Que muitas vezes ele traz uma informação certa, só que não condiz com o enunciado. E aí não serve pra gente. Beleza? Número 2. Leia o trecho a seguir. Na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração só é permitido fazer o que a lei autoriza. Em outras palavras, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, porém, a administração pública é pau mandado da lei, só vai fazer o que a lei manda. E a pergunta é, à luz dos princípios constitucionais, ou seja, princípios que estão previstos na Constituição, que regem a administração pública, o princípio que melhor se associa ao trecho apresentado é o do ou da moleza, né? Princípio da legalidade. Legalidade ampla e legalidade estrita. Legalidade negativa, legalidade positiva. Legalidade voltada para o particular, legalidade voltada para a administração. Gabarito, letra
É. Beleza? E para fechar, pessoal, só ter errado aqui a questão 3, né? Mas vamos lá. No que concerne aos princípios da administração pública, julgue o item subsequente. Ó, uma das facetas da legalidade, a reserva de lei, reserva legal, para reger determinadas matérias, nem sempre implica a necessidade absoluta de lei ordinária. Pessoal, veja bem, essa questão é muito bacana. Em nenhum momento eu falei que reserva legal não se refere a tratar simplesmente, ou melhor, unicamente através de lei. O enunciado fala que não se restringe à aplicação de lei ordinária. Pessoal, existem várias normas que podem ter força de lei. Quer ver exemplo? Medida provisória. Se você for ao artigo 62 da Constituição Federal, né, que fala um pouquinho ali do processo legislativo, que na verdade começa no 59, né? Mas no 62 ele fala especificamente da medida provisória. Medida provisória, pessoal, é uma medida, né, adotada pelo chefe do Poder Executivo, tá bom? Para tratar de questões com força de lei. Sim, e medida provisória, logicamente, dura um período específico e depois, né, vai lá para o Congresso Nacional para ser aprovado se vai virar lei ou não. Mas enquanto a medida provisória está vigente, ela tem força de lei. Então, reserva legal, pessoal, diz respeito a determinada matéria ser disciplinada por uma norma legal. Pode ser lei ordinária, lei complementar, medida provisória. Show de bola? Então, olha para cá, galera. Olha só. Aí ele fala lá, é absoluta da lei ordinária, pois, mesmo em áreas de aplicação rigorosa do princípio, como o tributário, admite-se, por exemplo, a instituição de tributo por medida provisória. Pessoal, medida provisória não tem força de lei? Não seria a aplicação da reserva legal? Sim, galera. Reserva legal diz respeito a determinado assunto somente poder ser determinado através de lei. Quando eu falo lei em sentido amplo, no sentido de norma legal. Medida provisória, lei ordinária, lei complementar. Por isso, galera, muito boa essa questão. A questão está correta. Belezinha? Maneira, né? Questão nível hard. Beleza, galera? Com isso, fechamos mais uma Terças com Prof. Tá aí, né? O meu Instagram, meu canal do YouTube. Então, galera, tamo junto, tá? Curta aí, compartilha esse vídeo, beleza? Inscreva-se no canal para você receber todos os conteúdos aí de qualidade e grátis, né, galera? Que o concurseiro gosta, beleza? Então, forte abraço, tamo junto e vamos manobrar. Valeu, galera. Tchau, tchau.